adoramos, Senhor, a beleza da Tua santidade, declaramos que Tu és o nosso dono, que Tu és o único, Senhor, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Espírito Santo, eu quero Te convidar para esse momento de adoração. Venha, Espírito Santo, faça-se presente, seja a nossa fonte de inspiração, porque não existe adoração verdadeira sem a Tua inspiração, Espírito Santo. Então vem nesse lugar, toma o que é Teu, fique à vontade entre nós, em nome de Jesus. Eu ofereço a Ti os meus ombros para conduzir Tua arca entre as nações, entre as nações. Eu ofereço a Ti os meus ombros para conduzir Tua arca entre as nações, entre as nações. Eu ofereço a Ti meu coração para que Tu enchas com a Tua compaixão pelos que perecem. Eu Te ofereço minhas mãos, para que sejam Tuas mãos a tocar o aflito. Eu ofereço os meus pés para serem os Teus pés, a correr pelas nações, anunciando Teu nome, Teu nome, Teu nome. Então usa-me, usa-me, disponível estou. Então usa-me, disponível estou para Ti. Aqui estão os meus sonhos, já não tenho mais sonhos meus. Agora os sonhos que eu tenho são os sonhos de Deus, são os sonhos de Deus, são os sonhos de Deus. Então usa-me, disponível estou. Então usa-me, disponível estou para Ti. Aonde estão aqueles que dirão ao Senhor? Aonde estão aqueles que declararão esta palavra? Usa-me, Senhor, eu estou disponível. Deus está procurando nesses dias aqueles que são verdadeiros, aqueles que são disponíveis. Disponibilidade é um desejo do coração do Senhor. Disponibilidade para crescer, disponibilidade para aprender, disponibilidade para servir. Que dentro de cada coração possa fluir um
desejo de bradar. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Leva, Senhor. Leva aos oprimidos. Quero muito mais de ti. Me dá teu coração, me dá teu coração, me dá teu coração. Se ele deu seu coração, porque eu não posso dar o meu? Se ele deu a sua vida, porque eu não daria a minha? Se ele deu seu coração, porque eu não posso dar o meu? Se ele deu a sua vida, porque eu não daria a minha a ele? A ele, a ele, a ele. Oh, minha vida é tua, minha vida é tua, Jesus. Minha vida é tua, minha vida é tua, Jesus. Se ele deu seu coração, porque eu não posso dar o meu?
se ele deu seu coração, porque eu não posso dar o meu, se ele deu a sua vida, porque eu não daria a minha. A palavra do Senhor declara: filho meu, dá-me o teu coração. Por que o Senhor deseja o nosso coração? Porque quem domina o nosso coração tem controle sobre todo o nosso ser. E por que Deus quer dominar todo o meu ser? Porque Ele te criou para ser dele. Ele deseja plantar em nós o seu caráter. Ele deseja plantar em nós as suas características. Ele deseja que nós sejamos exatamente como Ele é. Em santidade, em sabedoria, em obediência, como Jesus foi obediente até a morte de cruz. É isso que Ele deseja de nós. Ele quer nos tornar servos bons e fiéis. Esse é o desejo do coração do Pai para as nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra nesse momento. A palavra do Senhor declara em 1 Reis, capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 18. O Senhor plantou essa palavra no meu coração e eu quero trazer ela de forma breve para um despertamento das nossas vidas, dentro do propósito de Deus. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhe proveu água e comida. Queridos, Obadias, um homem que as referências bíblicas a respeito dele são muito poucas. Mas em um tempo onde a Bíblia diz que havia uma idolatria severa, por isso, através da palavra do profeta Elias, havia sido profetizado através de Elias, melhor dizendo, uma seca. E no terceiro ano desta seca havia morte, havia fome, muita miséria, porque a palavra profetizada por Elias, ela vinha diretamente ao encontro, ela confrontava aquilo que era alvo do culto do povo, através, de Jezabel, tendo Jezabel como o maior estímulo à adoração a Baal. E Baal era considerado um deus da chuva. E o Senhor, através do seu profeta Elias, profetiza que só haveria chuva quando Elias profetizasse novamente. A fome, ela bateu na porta de todos. A necessidade, ela bateu na porta de todos. Elias, ele foi levado por orientação do Senhor, ele foi ao ribeiro de Querite, esteve ali sendo alimentado por corvos, uma provisão do próprio Deus, sem nenhuma intervenção humana, até que aquele ribeiro se secou e Elias, ele foi para um lugar onde o Senhor determinou. Mas o que eu quero destacar aqui é a participação importantíssima desse homem chamado Obadias. Em uma época de fome, Obadias era um administrador do palácio, era um homem de confiança, era um homem influente dentro do palácio do rei. Era um homem que, dentro de uma visão normal, ele tinha uma reputação e uma preocupação em zelar pela reputação, afinal, ele era de um cargo alto dentro do reinado do rei Acabe e Jezabel. E a Bíblia diz que Obadias, ele sustentou 100 profetas
escondidos em 2 cavernas, 50 em cada uma delas. Ele sustentou esses profetas a pão e água durante todo aquele período de seca. Essa palavra nos traz uma identificação com tudo que nós temos vivido nesses dias. Dias de pandemia, dias de isolamento, dias de fome para alguns, para outros os dias de fome ainda virão, mas algo precisa ser proclamado nesses dias. Aonde estão os Obadias da nossa geração? Aonde estão aqueles que irão estender as suas mãos para socorrer os profetas do Senhor? Jesus disse que quem desse um copo de água a qualquer pequenino que fosse, estaria servindo a ele. Então eu quero ampliar a aplicação dessa palavra, né? Eu quero estender, além de sustentar, investir no ministério. Invista no seu ministério. Não estamos tendo cultos, mas não deixe de ser um ofertante. Não deixe de ser um dizimista, porque isso é princípio bíblico. Não deixe de ser. Não deixe de ser um apoio dentro do seu ministério. Mas seja além disso, seja um Obadias nesses dias. Obadias estava passando também por dificuldades. A Bíblia diz que ele saiu para procurar alimento para os animais. A fome era grande, até mesmo no palácio do rei havia fome. Mas Obadias não deixou de entender o chamado do Senhor para a sua vida naquele tempo. Aonde estão os Obadias dos nossos dias? Homens e mulheres que se levantarão em meio às suas dificuldades para partir o seu pão com o faminto. Essa é a verdadeira religião. Tiago diz: assistir os órfãos e as viúvas na sua necessidade e a si mesmo se manterem contaminados do mundo. Não basta nós estarmos dentro do nosso ambiente familiar. É necessário que nós venhamos a nos levantar como Obadias nos dias atuais. Aonde estão aqueles que irão se levantar para socorrer os profetas do Senhor? Aonde estão aqueles que irão se levantar para socorrer os pequeninos do Senhor? A pão e água, porque pão e água, né, é o básico. Em tempos de fome não se existe uma posição de luxo, mas existe o essencial para se viver. Então é tempo de nós partilharmos, é tempo de nós orarmos e dizer: Senhor, envia-me aqueles que o Senhor conta comigo para que eu os ajude. Muitos ministérios têm fechado as portas nesses dias pela circunstância, mas isso não significa que a igreja parou. A igreja, ela é soberana na terra. A igreja é uma porta aberta pelo próprio Deus. O Senhor tem uma estratégia para cada tempo através da sua igreja, através do seu povo. E nos dias de hoje, nos dias atuais, a voz do Senhor ecoa, dizendo: aonde estão os Obadias desses dias? Nós não poderemos, talvez, nos erguer como um grande grupo e sair por aí matando a fome de muita gente. Obadias, sozinho, ele ia e sustentava a pão e água 100 profetas, 50 em cada caverna, durante todo aquele tempo de fome. Isso glorifica o nome do Senhor. É bom estarmos em família, cultuando a Deus, reestruturando os nossos altares, mas nós precisamos também ser voz de Deus para aqueles que estão amargando a dor da fome nos dias em que nós estamos vivendo. Aonde estão aqueles que serão um suporte missionário? Os missionários não retrocederam do campo, igreja. Você que nos assiste, os missionários continuam no campo. Eles continuam contando com aqueles que estão em seus lares. Eles continuam contando com os Obadias. A obra do Senhor não parou. A igreja continua abraçando responsabilidades e compromissos. A igreja continua sendo uma porta aberta para acolher aqueles que precisam. Aonde estão os Obadias desses dias? Aonde está a voz dessa geração? Se levante. O Senhor tem posto algo no nosso coração. Tudo que está acontecendo ainda não é o ápice da dificuldade. A dificuldade ainda está por vir. A fome maior ainda está por vir.
nós estamos nos mobilizando como igreja. Eu respondo agora como pastor do Ministério Habitar. Nós estamos nos mobilizando. Eu falo como Cristo para as nações. Nós estamos nos mobilizando para sermos Obadias, socorrendo aqueles que estão encavernados, aqueles que não podem sair, aqueles que estão sofrendo por causa da seca, da estiagem, o pai de família que perdeu seu emprego, a mãe que não pode sair para trabalhar, a família que está enclausurada, que não tem como fazer nada porque o mundo está em recesso, o mundo parou, o mundo não está abrindo portas de emprego. Aonde está a igreja do Senhor? Aonde está o povo que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida? Aonde estão aqueles que em tempos de fome teremos pão e água, não simplesmente para nós, mas para nós sermos uma fonte de sustento para outros. Se levante, venha conosco, seja um investidor, seja um ofertante missionário, semeie na vida daqueles que estão no campo, semeie na vida de pessoas que têm entendido o que é o ID do Senhor, semeie em pessoas que têm entendido que nesse momento é tempo de nós conciliarmos a ação social e gerarmos portas para pregar o Evangelho. Esse é o tempo, igreja. A crise vai passar, a dificuldade vai passar, mas qual a história que nós estamos escrevendo como igreja nesses dias? Obadias, ele não foi conhecido como um grande homem diante de tantos registros de profetas, apóstolos, mas Obadias deixou na história de profetas a sua ação. Seja uma resposta de Deus para os dias de hoje. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, aonde você estiver, na sala da sua casa. Pastor, eu estou passando por dificuldades, mas você serve a um Deus que é o dono do ouro e da prata. Se a motivação do seu coração em ter algo é alinhado com o desejo do coração do Senhor, pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Seja porta, seja como um rio que flui para tantos lugares, levando vida. A Bíblia diz lá em Ezequiel que por onde o rio passar, tudo viverá. Pai, eu oro, Senhor, nesta noite, juntamente, Senhor, com cada pessoa que nos ouve, na sua casa, Senhor, meu Deus, em tantos lugares. E o que eu te peço é, desperta, Senhor, os Obadias da nossa geração. Desperta homens e mulheres que irão ser a voz do Senhor para socorrer outras vidas. Levanta, Senhor, aqueles que talvez não têm muito, mas eles têm disponibilidade, eles têm visão, têm entendimento do que é partilhar o seu pão com o faminto, crendo que o Senhor é o Deus da sua provisão. Levanta, Senhor. Mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço, poder sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Leva-me
entendeu essa palavra, se você entendeu que existe uma voz ecoando, aonde estão os Obadias desses dias? E você não sabe como fazer, você não sabe aonde investir, você não sabe aonde ajudar, nos procure, nos procure. Nos procure, pois nós contamos com você. O reino, ele conta com você. O Pai conta, primeiramente, com os seus filhos. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que você seja a resposta de Deus para esta geração, em nome de Jesus.